Então hoje o tema é um tema bem tenso. Ver se mais gente vai chegar, mas eu acho que são 4 horas. Eu vou começar porque eu não quero atrasar hoje, porque tenho várias coisas ainda para resolver aqui. Eu quero dar muita atenção porque eu acho essa live muito importante. Porque é uma coisa que perturba a gente, né? Como é que pode? É tenso, né? Então vamos lá, vamos começar a live, vou me apresentar para quem não me conhece. Sou Fernanda Bugarelli, especialista em fotografia de recém-nascidos e ensino fotógrafos através de técnicas de posicionamento a como se tornar um fotógrafo mais seguro, para diminuir o tempo de ensaio, para que ele seja bem menor e para, com isso, conseguindo diminuir o tempo de ensaio, vocês consigam fazer mais ensaios por dia e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, que é disso que a gente quer viver. De uma paixão, né, que é a fotografia de recém-nascido, e viver dela. É um nicho muito apaixonante, é um nicho que eu mais amo. Vou pedir para quem está aqui colocar as hashtags que eu sempre peço, que é sou novo aqui, para saber se tem alguém novo que vem assistir as lives. Estou me capacitando e quero me capacitar, tá? Vou comentar sobre a agenda de lives. É todas as terças e quintas, tanto aqui quanto no YouTube. Ai, gente, no Instagram, eu sempre esqueço do Instagram. Não sei por quê, é porque aqui dá mais trabalho para fazer. Deixa eu colocar a live aqui no Instagram, porque eu sempre esqueço dela. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que preparar as lives do Instagram, não posso deixar ele tão assim, né? Tão de lado aqui. Pronto. E no Instagram, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, que ele tá crescendo, eu tô super feliz com isso. E também para ir para o canal do Telegram. O link tem na bio do Instagram. Gente, tudo bom, Ana Paula? Tudo bem? Olá, pessoal do Instagram. Estou ao vivo no Face, no YouTube e no Instagram e vou tentar responder todo mundo, tá? Por favor. Pessoal do Instagram, eu vou pedir para vocês... Ai, deixa eu até fazer uma coisa aqui que eu não fiz, para não ter perigo de tocar o telefone. Para não ter o perigo de tocar o telefone enquanto eu estiver aqui com vocês, tá? Pessoal do Instagram, vou pedir para vocês deixarem perguntas aí, se vocês quiserem, tá? Naquela caixinha de pergunta que tem interrogação, tá? Então, hoje a gente vai desmistificar no ensaio newborn, quando os bebês chegam com cólica e com refluxo, como a gente pode fazer um ensaio desse, um ensaio que é tão tenso, né? Quem não tem medo disso? Porque, na realidade, a gente precisa que o bebê durma. E a única forma dele não dormir é com refluxo e com cólica, porque normalmente é o que dá mal-estar nele. Tem outras características, que são as características da fase, mas hoje eu quero falar estritamente dos refluxos. Vem para o YouTube, Ana Paula, tá? Olá, tudo bom? Então eu quero falar estritamente dos refluxos, porque são eles que nos dão muito, dos refluxos das cólicas, porque são eles que nos dão muito problema, tá? Quando o bebê chega, que ele chega aqui no estúdio, que a gente tá... Espero que tenha mais gente, que o pessoal esteja chegando, não esteja abandonando as pessoas. Quando o bebê chega aqui e ele... Jaque, oi Diogo, Ana Paula, tudo bom? Quando o bebê chega no ensaio e a gente vê que ele não está dormindo e que ele não para de chorar e que ele está com as perninhas e que ele não dorme de jeito nenhum, é muito provável que ele esteja com cólica. E tem várias causas para essa cólica. Eu quero falar um pouco sobre as causas, sobre as cólicas e os refluxos, para a gente poder depois ver quais jeitos e quais soluções a gente pode ter diante desses problemas e diante dessas intervenções. E eu quero também que vocês me respondam, me perguntem o que vocês já passaram, o que vocês já aconteceram com vocês com isso, para eu poder responder e ajudar vocês, tá? Eu vou falar aqui o que eu sei da minha vivência, mas eu quero muito poder ajudar vocês, para que dê tudo certo nos ensaios, né? Porque é tenso, né? Vamos combinar que é tenso, não é muito fácil lidar com isso, tá? Então, vamos começar. A gente tem que pensar na gestão da situação com a família e a gente tem que se mostrar calmo todas as vezes que a gente vai começar um ensaio. Isso não importando se é um ensaio com recém-nascido, se é um ensaio com recém-nascido, se é um ensaio com o bebê está com cólica ou se o bebê está dormindo. A primeira coisa que a gente tem que passar para a família é a nossa segurança do que a gente está fazendo. A segurança, ela é transmitida através dos nossos atos e da nossa fisionomia. A fisionomia que a gente passa para as pessoas em relação a qualquer coisa é que transmite a nossa segurança e que a gente sabe o que está fazendo.
Gente, eu sempre falava uma coisa quando eu trabalhava com dança, que eu falava assim, a primeira pessoa que você tem que enganar é você mesmo. Então você tem que estar bem, você tem que estar bem. Mesmo você não tendo a menor ideia do que está acontecendo. Você tem que estar bem e passar que está bem. Normalmente na sessão eu já pego o bebê para mim, eu não deixo o bebê com a mãe. A não ser que a mãe, a não ser que ele tenha que mamar. Porque senão a mãe chega, eu pergunto, já mamou? Vou fazendo aquela anamnese toda e já pego o bebê no meu colo. Muitas vezes o bebê, quando ele chega, que ele vai para o colo, quando ele está com cólica, ele pode começar a chorar. Isso não é balela. Ele só de vir para o nosso colo, a gente começar a tirar a roupa, a gente desencadear o choro dele, que é um choro de muita dor, normalmente. E a gente tenta ao máximo manter ele calmo e tal. Só que mesmo assim, quando a gente está conversando com a mãe, se ele começar a chorar, é nosso papel não deixar ele chorar. E a gente pode fazer isso de diversas formas, que eu vou falar mais na frente. Mas a principal é a gente conversar com a mãe. O bebê pode estar chorando, a gente tem que estar com o rosto super tranquilo, super bom, como se nada tivesse acontecido. Conversar com a mãe, perguntar como foi o dia de ontem, perguntar o que ela tem se alimentado. Por mais que a gente não saiba, e a gente não tenha provas científicas que a alimentação faz algo que realmente possa prejudicar o bebê, por mais que a gente saiba disso, a gente tem uma ideia, a gente começa a ter uma noção de feijão, de verde. Se o bebê está chorando, a gente começa a ligar uma coisa na outra. E é importante, com todas as informações que a gente vai tendo, saber ligar uma informação à outra. E a família ter confiança na gente para dar ao bebê, vocês têm que pensar que a mãe, normalmente, é marinheira de primeira viagem, é o primeiro filho dela. Agora, minha filha ligou, gente, nunca dá certo, eu sempre faço isso. Eu tiro da transmissão, mas a filha liga, não tem jeito. Se duvidar, vai cair o Insta. Mas se cair, eu volto, tá, gente? Porque ela com certeza vai continuar insistindo, porque é filho. Filho sabe dos compromissos, mas vai continuar insistindo. Mas tudo bem. Quando a mãe chega, normalmente, ela é uma mãe de primeira viagem. Ela é uma mãe que ela está totalmente insegura. Então, se ela percebe insegurança na gente, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar tirar o bebê do nosso braço. Isso aí ela vai falar, não, pode deixar, quer que eu dê mamar? Se você não sabe o que é, você acaba permitindo. E assim, se o bebê estiver de barriga cheia, se ele já tivesse alimentado, o que vai piorar a cólica é ele mamar. Então, se a gente sabe que ele se alimentou, se a mãe relatou que ele ficou lá 40 minutos, 1 hora no peito, é porque provavelmente ele está bem alimentado. E ele estando bem alimentado, a gente sabendo que ele está bem alimentado, se ele mamar novamente, ele vai tender a ficar com gases, a começar aquela má digestão, a só querer sugar, porque normalmente quando encosta na barriga da mãe ele tem um conforto. E aquilo ali dá um conforto para ele, ele não vai querer sair do colo da mãe de jeito nenhum. Quem já passou por isso, por favor, me diga. Tá? Deixa eu até dar uma olhadinha no YouTube, que eu não quero deixar o YouTube sozinho. Ai, obrigada. Chegou Ana Paula, que bom. Camila. Não tem problema, Camila, na hora que der você entra, tá? Eu vou falando com os dois canais, aí eu fico tonta. Mas me digam se vocês já passaram por isso. De estar com essa insegurança da mãe, ela começar a pegar a avó. Então, a avó, ela chega, ela vai querer pegar o bebê de vocês na mesma hora. Entendeu? Não pode deixar que eu dou um jeito. E assim, o grande problema disso é que vocês perdem o domínio da sessão. Vocês têm que dominar a sessão tem que estar na mão de vocês. Isso tem que dar certo. Se vocês, muitas vezes, se vocês passam essa insegurança de início, a sessão já começa a ficar perdida de início. Oi, Catarina. Já passou por isso, não é tenso. Também. Eu vou contar uma história minha aí que até é engraçada, mas mais no final, vai ver. E a gente, normalmente, a gente perde, e a gente começa a ver que a situação está se complicando, a gente vai perdendo todo o rumo da situação, sabe? Bom, uma outra coisa, a gente tem que identificar a situação, a identificação dessa situação, ela é meio caminho andado. Se a gente começa a entender que o bebê está com refluxo, com cólica, pelo menos a gente já sabe que ele está com cólica. E tem umas características. Gente, meu marido, ó, coração para você.
Umas características que tem do bebê estar com cólica é choro intenso, vermelhidão, ele chora tanto que ele fica vermelho de chorar. As pernas ficam se jogando para frente e para trás, chutando. Ele tende a arquear as costas para trás. E ele tende a não ter tanto, mais que você acalente, que você nine, que você balance, ele tende a não ter conforto com isso. E às vezes ele só melhora realmente mamando porque ele fica de encontro com a barriga da mãe. Então a identificação do que é a cólica, você saber, não, é cólica que ele está sentindo, um primeiro passo, isso vai te dar tranquilidade. Ele vai te dar total tranquilidade. Minha filha, gente, falei. Ela chegou aqui, pelo menos ela não continuou tocando o telefone. Então isso vai dar total tranquilidade para vocês, para que vocês consigam passar por isso. Para que vocês consigam ter o domínio da sessão com vocês. Meio caminho andado, a gente sabe que o bebê está com cólica. Eu falei de cólica, mas eu quero falar de refluxo também. O refluxo é um outro sintoma que o bebê chora muito, mas que ele chora muito e ele só melhora mamando. Por que ele melhora mamando? Porque normalmente quando ele mama, o leite que ele ingere, quando o bebê está com refluxo, é porque a válvula gastrointestinal dele não está funcionando bem, então tende a voltar. O estômago dele começa a amassar, o leite começa a voltar e ele começa a sentir tipo uma azia. E é por isso que ele tomando leite, ele melhora. E aí ele acaba não querendo sair do peito da mãe. E ao mesmo tempo ele vai mamando tanto que como ele está com refluxo, ele tende a botar para fora. Não que todo refluxo coloque para fora o leite. Não é todo refluxo. Tem uns refluxos que são mais leves, que ele só fica vindo na garganta. Mas que é o suficiente para o bebê chorar muito. Entendem? E não tem muito como melhorar em relação ao refluxo. Assim, quando a mãe chega, voltando no refluxo na cólica, a primeira coisa é perguntar se já foi no pediatra. Se ele já foi no pediatra, você pergunta se já analisou alguma coisa, se ele estava chorando, isso tudo com o bebê no colo. E vocês vão tentando tirar as informações para vocês tentarem deduzir o que pode ser aquilo. A gente não é médico, a gente não tem a habilidade de diagnosticar ninguém. E qualquer coisa que vocês acham que possa ser, de forma alguma, é para dizer para a mãe, caso ela não tenha ido no médico, porque não é nosso papel diagnosticar. Porque como a gente não tem essa habilidade para diagnóstico, a gente não pode botar coisas na cabeça da mãe, caraminholas na cabeça dela, para ela achar que está com isso, que está com aquilo. E muito menos que a gente dê para a mãe qualquer receita. Ah, devia dar um Lufital. Ah, devia dar não sei que remédio para gás. Ah, eu fazia isso com meu filho. Nada que a gente possa influenciar a mãe a gente deve falar. Então, se a gente pensar que ele está com cólica e com refluxo, a gente tem que saber tomar as atitudes para a gente. Por isso é tão importante a gente saber. Porque se a gente avaliar e entender que ele está com refluxo ou com cólica, a gente sabe tomar as nossas atitudes para dar um jeito naquela situação para que o ensaio aconteça. Tá? Esse foi um parênteses, mas que era importante falar. Deixa eu ver se tem alguém me perguntando alguma coisa aqui. Ó, Lisandra, com quantos dias em média começa a cólica? É importante também. A cólica tende a começar entre 15 dias de vida e dura mais ou menos até 3 meses. E essa história de demorar até 3 meses é real. O bebê tem cólica porque o sistema digestivo dele não está formado. Não é que não está formado, ele está formado, só que ele nunca se alimentou. Então, quando ele sai, quando ele vem para o meio externo, quando ele nasce, que ele começa a ingerir alimentos, tem toda uma fase adaptativa em relação à ingestão desses alimentos, à absorção de nutrientes. Então, isso normalmente dá gases, de desconforto. Então, o bebê ele não tem como se comunicar, então tudo nele ele chora, entende? É mais ou menos isso. Então, o newborn é feito até 15 dias também por isso, porque a cólica costuma vir a partir de 15. Não quer dizer que ela não possa vir antes, tá? A Rovena está dizendo aqui. Essa semana eu passei por um caso assim com uma bebê com muita cólica, porém a bebê já tinha 30 dias, acompanhamento mensal. Conversei antes com a mãe, ela disse que a bebê passou a noite chorando. Passei bem apertada com o choro esse tempo todo. Peraí, deixa eu terminar de ler. Eu me perdi aqui. Mas com muito carinho, a mãe foi maravilhosa e me ajudou muito. Sim, a mãe também quer melhorar, né? A mãe também quer se livrar daquilo e se ela está indo para fazer as fotos, é porque ela quer as fotos. Então,
Então as fotos ela tá ali para ajudar e para tentar entender. Mas é diferente às vezes com um mês do que o bebê com uma semana. Com uma semana a mãe é muito mais aflita. Com um mês ela está um pouquinho mais adaptada até com o choro do bebê, porque ela já aprendeu a lidar um pouco mais com aquilo. Ela está cansada, mas ela já aprendeu a lidar um pouco mais com aquilo. Por isso que é tão, né, esse cuidado com a mãe é tão relevante, tá? Deixa eu me perder, peraí que eu não me perdi. Deixa eu me perder não, que eu me perdi. A segurança é transmitida então através das atitudes da gente, tá? O corpo do bebê, ele diz tudo. Deixa eu ver se alguém aqui no coisa deixou alguma pergunta. Não. Só para saber. O corpo do bebê diz tudo. A movimentação dele, se a gente passar a ter o hábito de estar com o recém-nascido, a movimentação do corpo dele diz tudo, gente. Tudo mesmo. A movimentação das pernas, o refluxo. Quando o bebê deita, às vezes, mesmo que ele não esteja botando para fora, você vê aquele leitinho vindo e ele faz uma cara de que não está gostando, uma cara de incômodo, sabe? Uma cara de que aquilo não está fazendo bem a ele, mesmo ele não estando chorando. Então isso a gente pode avaliar que se ele voltar a mamar, quando ele está com refluxo, ele vai piorar. Porque ele vai mamar, vai encher a barriga, vai começar a botar para fora, vai dar azia, e é um círculo vicioso. Então a ideia é a gente tentar manter no nosso colo, tentar contornar aquela situação do refluxo, para a gente conseguir fazer o ensaio o mais rápido possível entre uma mamada e outra. E aí tem as estratégias de ensaio para a gente saber se virar com o bebê com refluxo e bebê com cólica, entendeu? Então o bom reconhecimento da mãe, como ela se comporta, diz muito também sobre o bebê. Por quê? Se a mãe é uma mãe ansiosa, se a mãe é uma mãe muito insegura, se a mãe é uma mãe que às vezes está no puerpério e ela está com aquela depressão, que ela está se sentindo triste, isso tudo reflete no bebê. O bebê e a mãe eram uma coisa só até muito pouco tempo atrás. O bebê se alimentava pela mãe, ele estava no corpo da mãe. Então, a mãe é a pessoa que mais fica com ele durante o dia. Então, mães ansiosas acabam estando com bebês ansiosos. A nossa calma e a nossa tranquilidade passa isso para a mãe ficar calma e tranquila, para o ensaio render mais e o bebê ficar melhor. Isso não é balela, isso realmente é fato. A minha experiência diz muito sobre isso. Sobre como o meu comportamento aflige os pais, sabe? Aflige não, o meu comportamento, ele acaba estando diretamente ligado à reação dos pais. Se eu me mostro insegura, se eu falo, nossa, ele deve estar com fome, nossa, ele deve estar com isso, dá mamar que ele deve estar com aquilo. Isso mostra que eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. E se eu não tenho a melhor ideia do que está acontecendo, será que eu sei realmente fazer o que eu estou me propondo a fazer? Uma pessoa não vai mexer com recém-nascido ou lidar com recém-nascido se ela não sabe de recém-nascido. E muitas vezes ela não sabe. E aí, ela não sabendo, ela mostra que ela não sabe, porque dá medo, dá receio lidar com recém-nascido. Isso não é mentira. Comenta aqui pra mim, deixa eu dar uma olhadinha no YouTube. Ó. Oi, Fernanda, tudo bem? Guilherme, tudo bom? Oi, Felipe, seu filho também... Não sei, Guilherme, não sei. Felipe, eu sugeri dar um draminha para ele dormir e o ensaio do morning rolar bem. Mas minha esposa ficou muito brava, até me chamou de responsável. Mas com toda a razão, Dio, é uma coisa complicada. Não, sim, agora eu entendi o que você falou. Sim, com certeza é complicado. A gente tem que fazer o bebê dormir. Não tem jeito, a gente tem que conseguir fazer ele dormir. E a gente vai conseguir fazer ele dormir porque tem várias técnicas de fazer ele dormir. Isso é o que a gente estuda, o que a gente se prepara para fazer. Eu falo assim, todas as profissões, a gente tem que saber lidar com elas, qualquer profissão. Newborn, aí eu falo, eu como fisioterapeuta, eu como professor de educação física, pessoas como advogados, pessoas como médicos, as intercorrências acontecem o tempo todo, o inesperado acontece o tempo todo. Só que a gente espera de um profissional ele estar preparado para isso. Isso é a grande sacada, a gente espera isso do profissional. Ele está preparado para qualquer situação que aconteça. Então, uma mãe chegar com bebê com cólica, bebê com refluxo, bebê que não dorme, e a gente não saber como lidar, o que ela espera da gente, que a gente vá sanar aquele problema, de rolar o ensaio. Diferente da gente prometer poses e posicionamentos complicados se a gente não está naquele dia e não conhece o bebê ainda. Por isso, na reunião e no momento da contratação,
é tão importante que a gente explique o que realmente o que realmente é viável para a gente no ensaio, o que realmente a gente pode falar que assim, não, eu vou conseguir fazer isso. Isso não, a gente não pode falar nunca, a gente não sabe o que vai conseguir, porque a gente só vai saber quando começar o ensaio, a gente conhecer o bebê na nossa mão, saber como ele é, para a gente ter noção do que vai ser viável fazer com ele e a gente traçar a nossa estratégia de ensaio. Antes disso, a gente não tem como prometer nada, a gente só tem como garantir, pelo menos eu garanto, que vai haver um ensaio que vão ter fotos muito boas. Porque eu estudo, eu tenho conhecimento e eu me preocupo em tentar avaliar aquilo. A não ser que o bebê realmente tenha alguma doença que eu impeça e a mãe ainda, por não ter ido no médico, por não saber de algumas coisas, ainda não veja que não poderia, de repente, estar ali no ensaio. Só que, mesmo nessa situação, a gente tem que partir e eu vou contar uma situação de uma aluna minha que ela passou e eu não vou nem citar nomes, mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, ela recebeu um bebê de 1,850 kg para fazer um ensaio. 1,850 kg. Sendo que o que diz a norma é um bebê, se eu estiver errado, se tiver algum médico aí, por favor, me conserte, mas eu tenho bastante segurança do que eu estou falando. Um bebê com até 2,1 kg é protocolo ficar na UTI para ganhar peso. Por conta da manutenção da temperatura corporal dele, por conta de saber se todos os órgãos internos estão em bom funcionamento, para que ele possa ir para casa. E a fotógrafa recebeu o bebê com 1,850 kg. Quando a gente recebe um bebê tão novo, a gente não pode fazer um ensaio. Tão novo não, tão leve. A gente não pode fazer um ensaio. A gente tem que saber. A gente vai pegar o bebê, vai ver que ele é micro, vai ver que ele é muito pequeno. A nossa primeira pergunta: mãe, qual o peso que ele está? De quantas semanas ele nasceu? Mas ele teve alta porque me surpreendeu, eu, Fernanda, um bebê desse tamanho com alta. Um bebê desse tamanho não poderia ter tido alta. Bom, também quem sou eu para julgar? Mas eu, como fotógrafa, não vou me arriscar a estressar um bebê, a fazer ele perder caloria, porque ele acaba se estressando. É um bebê que provavelmente o sono deve ser muito leve, porque ele está com várias dificuldades por conta do baixo peso. Então, assim, eu me recuso a fazer um ensaio. Mas aí é uma coisa que foge ao meu controle. Não, controle não, uma coisa que foge ao padrão do que eu posso aceitar para fazer um ensaio. Diferente de eu saber lidar com uma cólica e com refluxo. Entendem a diferença? Camila, já aconteceu com você, Fê, de você pegar um bebê que realmente não dava para fazer um ensaio? Não, eu sempre fiz os ensaios. O que já aconteceu comigo, eu não consegui fazer nenhuma pose. Eu fazia o ensaio do início ao fim com ele enrolado. Mas eu sempre entrego um ensaio. Eu nunca deixei de entregar um ensaio. Aconteceu essa situação e aconteceu uma outra, que eu tive que fazer com o bebê todo enrolado e a mãe queria muito foto dele peladinho, muito. Só que naquele dia o bebê estava com uma cólica absurda. Se eu desenrolasse ele entrava no berreiro e não parava. E ele só se acalmava enrolando. Inclusive com a mãe, ela falava que ele chorava de noite. As fotos ficaram lindas, tiveram fotos com o olho aberto, que ele estava com a cara com o rostinho super suave. Foi um ensaio super... Ficou lindo. Eu tenho um arsenal muito grande de produções e de diferentes maneiras de amarrações para que o ensaio não ficasse igual com ele amarrado, com ele enrolado. Amarrado é engraçado falar, né? Com ele contido, né? E por isso o ensaio ficou bonito. Mas eu aceitei ela vir outro dia para a gente tentar a pose mais. Eu falei para ela que a cólica tende a piorar e não a melhorar, né? Porque se ela começa a partir de 15, normalmente vai até 13, até 3 meses, ela tende a piorar e não a melhorar. Então ela poderia vir, eu poderia tentar, porque eu fico compadecida com a mãe, eu sei qual é o desejo dela, eu sei que ela tem essa vontade imensa da foto que ela quer. Então eu faço o máximo para realizar esse sonho dela, de verdade. E eu acho que é nosso papel. Sabe? Então eu aceitei. Um outro dia, ela veio no esquema que eu pedi pra ela vir com o bebê todo enrolado, já sem roupinha, pra gente só colocar no puff, não sei o que, e ó, consegui 3 poses. Mas até foi uma colaboração da mãe comigo, né? Da gente se armar pra conseguir que aquilo aconteça. Mas antes eu falei que ia ser difícil conseguir. Por quê? Se não conseguisse, pra ela não ficar frustrada. É muito difícil a gente reagendar um ensaio e não criar uma expectativa grande na mãe. E aí, de repente, não consegue. Essa expectativa acaba doendo, né? Dói na mãe. Eu não quero isso. Eu quero que ela tenha a melhor e maior recordação
sabe, positiva daquele ensaio. Além das fotos. Eu quero que a recordação dela seja maravilhosa, sabe? E é mais ou menos por aí. Deixa eu ver aqui no Face se alguém perguntou alguma coisa. E se a mãe insistir nas poses? Então, foi isso, Catarina, foi isso que eu falei. Frisando mais sobre as poses. As poses, a gente quer muito que elas aconteçam. Só que a gente nunca faz todas as poses no ensaio. E muito raro. Até porque a gente acaba estressando muito o bebê e cansando muito o bebê. Mas a gente tem que jogar sempre muito aberto com a família e muito às claras com a família. Falando, olha, eu não sei se eu vou conseguir, a gente vai tentar. A única coisa que eu posso te prometer é que eu estou aqui para fazer o ensaio mais bonito que você possa ter do seu filho. E dizer para ela que eu vou tentar fazer as coisas que ela quer, mas eu não vou garantir, porque depende do bebê. O ensaio não é meu, o ensaio é da criança. É ele que está fazendo as fotos. Então, depende dele. É diferente de eu fazer foto de uma pessoa adulta e essa pessoa adulta fazer pose para mim, colocar em postura, eu poder dirigir ela. Eu já falei isso em alguma live, mas eu vou falar de novo. Nós como fotógrafos, a gente também dirige o bebê. Mas como a gente dirige? A gente não dirige falando, a gente não dirige dizendo olha para lá, olha para cá, ri, faz uma piada, manda o marido abraçar. Não, a gente dirige posicionando. Porém, da mesma forma que a gente dirige um adulto, e o adulto, ele muitas vezes, a gente tenta falar para ele fazer alguma coisa e ele não consegue interpretar aquilo e não sai da forma exata que a gente queria que saísse, justamente por ele não conseguir ou tanto corporalmente ou como entendimento. Às vezes sai até coisas muito melhores no adulto, né, do que o que a gente estava pedindo na direção. Com o bebê, é isso de uma outra forma. Ele vai dar os limites dele do que a gente pode fazer. Então, a gente vai dirigir tentando colocar no posicionamento, porém, ele vai mostrar o que ele é capaz ou não de fazer. E isso depende única e exclusivamente dele. Porém, nós fotógrafos temos que estar o máximo armados de conhecimento para saber lidar com essa situação, para saber lidar com o bebê. Então, o nosso conhecimento, a nossa dedicação em estudar, a nossa dedicação em se aprimorar mais dentro disso é que vai fazer com que a gente consiga cada vez mais realizar ensaios com sucesso. E ensaios rápidos. Porque o que acontece? Uma coisa que dá muita agonia, me falem isso, se vocês concordam comigo, me digam. Uma coisa que deixa a família muito, muito ansiosa é um ensaio demorado. Até mesmo para escolher as poses no final. Gente, vamos falar. No final, a gente quer vender mais fotos, normalmente, né? Não é nem muito o meu caso, mas eu sei que a maioria dos fotógrafos são assim. Eu gosto meio que entregar o que eu prometi, o que a mãe queria comprar. Mas a maioria de todos os fotógrafos querem vender mais fotos. Se vocês querem trabalhar e vender mais fotos, vocês têm que saber como lidar com aquilo e fazer com que a sessão seja rápida. Por quê? O ideal é, por conta do calor da emoção, o calor do momento, o calor de tudo, mesmo que vocês façam fotos em casa, é vender as fotos na hora. Leve um notebook, leve alguma coisa, mesmo quando é em casa, para vender aquelas fotos na hora, no calor da emoção. Passa o cartão de memória para o computador, passou para o computador, já dá uma préviazinha ali do que vocês acham melhores, deixa separadas. E por isso é bom fazer poucos cliques e cliques certeiros, para vocês não ficarem lá com 300 fotos, 200 fotos, que não tem necessidade. Passa e manda escolher na hora, porque escolher na hora você vai estar do lado para auxiliar, para ela realmente escolher as melhores fotos, porque às vezes quando a gente manda em galeria de imagem, as fotos que eles escolhem são normalmente as piores. De ângulo e tal. Por quê? Porque a gente detém o conhecimento e a outra parte não, né? Então, normalmente, eles escolhem as piores fotos. Bom, mas aí no calor da emoção a gente consegue vender mais fotos, vender álbum, vender quadros, a gente consegue agregar valor ao nosso trabalho. E para isso, a gente tem que conseguir fazer com que o ensaio seja rápido. Mesmo com bebê, eu digo hoje que um bebê difícil, que normalmente um bebê com cólica, um bebê com refluxo, é o meu ensaio mais rápido. Porque se eu vejo que ele está com dor, eu já parto para a minha estratégia de guerra e já termino o ensaio com a estratégia de guerra, que são todas as variações que eu posso fazer com ele enroladinho. Ali eu já tenho o ensaio pronto. Tive o meu ensaio pronto. Terminei o meu ensaio, eu parto para tentar fazer as poses. Muitos fotógrafos, como os fotógrafos que eu adoro, começam com o bebê enrolado. Eles têm a tendência a começar com ele enrolado justamente para ele estar dormindo, para ele estar bem. E aí depois tentar. Eu não. Eu gosto de começar com o bebê pelado.
Por quê? Porque eu gosto de garantir as poses mais difíceis primeiro. E eu acredito que quanto mais para o final do ensaio, mais o bebê está cansado. E para eu conseguir fazer as poses mais difíceis, se complica mais. Mas isso é questão de adaptação do seu estilo. Esse é o meu estilo. Porém, eu não fico insistindo em pose se eu vejo que o bebê está com cólica. Se eu já souber que ele está com cólica, eu nem tento. Eu já parto para tentar acalmá-lo através do quê? Através de melhorar o mal-estar dele. E eu sei que através dos posicionamentos, através das amarrações, eu vou conseguir melhorar esse mal-estar. Mas eu só vou poder tomar essas atitudes sabendo que ele está com cólica. E para isso, eu tenho que saber identificar isso. Concordam? Deixem aí, me digam se vocês realmente... Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Camila, já aconteceu? Meu problema é esse. Faço 1.500 fotos e iria demorar muito para selecionar na frente do cliente. Envia na galeria. Aí o que acontece na galeria? Vê se acontece contigo, Ana Paula. Quando a gente manda foto na galeria, principalmente para uma mãe de recém-nascido, ela está com o dia dela aqui, atarefado ao topo. Ela está sem tempo para fazer absolutamente nada. Para ela parar com calma e tranquilidade para escolher aquelas fotos, é um outro parto. Se você já resolve a vida dela naquele momento, que é no momento da fotografia, que é no momento do ensaio, você a ajuda também. Você faz com que ela não é que se livre, que não é um problema, mas ela resolva aquela situação de uma vez só. Resolva tanto a escolha das fotos, como tira aquele peso dela escolher. Porque ela vai querer esperar o marido, esperar a mãe, esperar não sei quem, tudo para escolher a foto. Isso é um problema. E segundo, perde todas essas outras coisas que eu te falei. Em relação a clique, gente, vocês clicarem muito é falta de treino. O newborn, ele exige que a gente treine. A gente treine em casa, com boneca. Gente, boneca de casa mesmo, entendeu? Em treinar ângulo, saber o que está fazendo. Porque o newborn, ele é diferente de um ensaio freestyle, ele é diferente de um ensaio de adulto. Por quê? Porque a gente coloca ele nas poses, a gente define os posicionamentos. E a gente, teoricamente, tem que saber os ângulos que a gente usa para cada uma daquelas poses. Se a gente tiver isso bem interno e a gente souber bem isso, a gente simplesmente faz os cliques nas poses certas e nos ângulos certos. Então, por exemplo, eu coloco um bebê na pose de bundinha. Eu sei que ali me rende 6 ângulos diferentes, que eu posso, nesses ângulos, colocar alguns acessórios diferentes para fazer com que as fotos sejam diferentes uma das outras. E elas sendo diferentes uma das outras, eu vou fazer, né, uma variedade para que a mãe escolha. Mas eu vou economizar nos cliques. Eu normalmente dou 2 cliques em cada ângulo, para garantir o foco. Porque já que a gente trabalha com uma profundidade de campo bem rasa, às vezes pode ser que dê uma errada no foco. Então eu garanto 2 cliques em cada ângulo e só. Eu não faço nada além disso. Deixa eu ver aqui no YouTube mais uma pergunta. Mas não é arriscado ela escolher uma foto que não ficou muito boa? Então, mas a gente direciona. Quando ela está do nosso lado, a gente pode direcionar. Olha, ela normalmente ela vai confiar muito no nosso olhar, porque nós somos fotógrafos. Então ela vai falar, não, se eu virar para ela e falar assim, mãe, olha, coisas que acontecem muito, gente. Se o bebê tá sério, né, tá com aquele ar suave e tal, e é só o ângulo, e eu prefiro assim, ai mãe, esse ângulo eu acho que tá melhor que o outro, o que você acha? Aí eu justifico às vezes por quê? Para ajudar ela a encaminhar. Mas, por exemplo, se às vezes tem uma foto do bebê sorrindo, que ele não é nem sorrindo, né, aquilo é um reflexo involuntário, mas se ele dá aquele meio de lado, a foto pode não estar cravada no foco, justamente por conta daqueles 2 cliques. Então, às vezes, pode ser que o primeiro clique que o foco não cravou certinho, mas é a foto que tá o sorrisinho. Mas lógico, né, que é um de leve, né, gente? A gente fala isso e tal. Ela vai se apegar muito mais pelo emocional dela naquele sorriso do que uma outra que, tecnicamente, a foto esteja perfeita. Ali sim eu vou falar, mãe, eu sei. O emocional dela pesa mais. Então eu falo, não, eu sei o quanto esse sorriso é importante para você. Por mais que eu tenha total consciência que não é um sorriso de verdade. Mas eu sei o quanto esse sorriso é importante para você. Então, dessa forma, eu falo assim, não, essa realmente vale a pena. Mas nas outras, que o bebê tá sério, que o bebê tá, como se diz, tá tudo certinho, né? Eu falo, mãe, essa aqui eu acho que tá melhor que essa. E principalmente, um outro fator, quando eu pego o meu cartão de memória, normalmente no ensaio de 30 fotos, eu tenho umas 90 fotos ali no cartão.
eu entro com o cartão, enquanto ela troca a roupa do bebê junto com a minha assistente, normalmente até a minha assistente que troca a roupa do bebê para ela, para deixar ela calma, deixar ela tranquila, aproveitando todo aquele momento. Que aquele momento seja um momento de muito prazer para ela ter uma excelente. É a história da experiência. A experiência tem que ser incrível para ela. Então, enquanto ela está ali, eu estou pegando o meu cartão de memória, passando para o computador e escolhendo as melhores fotos. Até porque eu não quero que ela pegue 3, 4 fotos iguais ali para só dar indecisão nela. Eu já seleciono a melhor de cada pose ali. E aí, se ela contratou 20 fotos, às vezes eu tenho 30 ali, ela vai escolher as 20 dela, ou comprar extra, ou o que seja. Entendeu? Não vai ter a oportunidade dela ficar com as piores fotos, porque eu estou ali para ajudar. Diferente de você mandar para casa. Se você mandar para casa, provavelmente ela vai escolher. E ela não vai escolher porque ela quer. Às vezes é porque não teve uma boa orientação. Não teve uma pessoa ajudando. Entendeu? Concordam comigo? Tudo isso? Me digam se vocês pensam dessa forma, se vocês concordam com o que eu estou falando. A nossa orientação para a mãe, ela é muito importante. O que a gente passa para a mãe, o que a gente está orientando ela, tá? Não esqueçam disso, isso é muito importante. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Vamos lá? Então, uma das melhores formas da gente sanar esse problema, sanar esse obstáculo em relação a cólico e refluxo, é entender como eles funcionam. Entendendo como eles funcionam, a gente traçar nossa estratégia no ensaio. Que normalmente com a cólica a gente começar com o bebê enrolado. E a gente vai fazer um ensaio bem mais rápido. Para isso, gente, o ideal é a gente saber várias amarrações, a gente ter composições diferentes, para a gente dar um ensaio diversificado para ela. Lógico, numa paleta de cor, a gente tendo todo o cuidado da montagem dessas composições, fazendo uma boa anamnese com a mãe, perguntando se ela tá com a cor do quarto do bebê, tentando as orientações da cor. Uma coisa muito importante, gente. Me digam aí, fala aí para mim. Eu vou responder daqui a pouco. Se vocês tiverem que perguntar para uma mãe sobre cor, o que vocês vão perguntar? Qual cor? Sobre as cores. Qual seria a pergunta de vocês? Seria qual cor que ela gosta mais? Qual é a cor do quarto? Qual seria a pergunta que vocês fariam para ajudar a definir a paleta de cor do ensaio de vocês? Coloca para mim nos comentários, por favor, que eu quero saber, tá? Daqui a 2 minutinhos eu vou olhar, então, por favor, coloquem aí nos comentários para mim, tá? Não, coloquem para mim, deixa eu ver se alguém colocou. Se não colocou, eu vou precisar dar, só para não voltar no assunto. Caroline, faz muito sentido, Faz muito sentido, só fico receosa em questão de acabar estendendo muito o ensaio no momento das escolhas das fotos. Perguntaria sobre a cor do quarto. Boa, Cat, boa. Mas deixa eu responder você antes. Não é não, te falo por experiência, eu faço isso todos os ensaios. Demora uma meia hora para escolher. Enquanto eu seleciono, ela está arrumando. Aí eu delimito umas 30, 40 fotos, mais ou menos, até porque eu faço essa quantidade de cliques. E dali ela ajuda. E mesmo quando ela escolhe, que mesmo antigamente, quando eu ia fazer muitos cliques, às vezes tinha 100. Eu tenho que ter consciência do que é bom para ajudar a direcionar ela e eu também não posso ter dúvida no que eu estou falando, que isso vai me ajudar a fazer com que fique rápido, tá? Então, a Cat falou sobre perguntar a cor do quarto. Sim, também. Qual a cor que ela gosta, Lisandra? Teria alguma cor que você não gosta? É exatamente o que a Lu falou. A gente deve perguntar principalmente qual cor ela não gosta. Essa é a primeira pergunta. E na minha opinião, a segunda pergunta, qual a cor do quarto? Porque normalmente a cor do quarto é a cor que ela gosta, né? É a cor que ela gosta, normalmente vai ser a cor do quarto. Mas é importante demais a gente saber a cor que ela não gosta, por quê? Porque quando ela chegar, ela pode confiar tanto na gente que ela vai olhar as produções e vai falar assim, tá legal. Às vezes ela vai deixar a gente até fotografar uma meia hora. Vai deixar até a gente fazer umas 2 produções. E aí a gente vai olhar para ela e falar, mãe, você não gosta? E aí ela vai virar pra gente e falar assim, não sou muito chegada, não gosto. E aí, o que a gente faz se a gente fez parte daquelas fotos? Ou se a gente pensou em todas aquelas produções e a gente dá uma cor que ela não gosta. Então, assim, a primeira pergunta é qual cor você não gosta? A segunda pergunta é qual a cor do quarto? E é legal a gente saber a paleta de cor do quarto, se a gente puder até pedir uma foto do quarto para a gente entender o tom da paleta, né?
para a gente tentar seguir perto. E por que é interessante saber a cor do quarto? É porque quando a gente for fazer nas cores, a gente usar cores que combinem. A gente não precisa fazer exatamente na cor do quarto. Por exemplo, o quarto é rosa e cinza. Se verde não for uma cor que ela não goste, a gente pode fazer uma parte verde também, porque o verde combina com rosa e cinza. Entende? E aí também fica legal e fica harmonioso e não fica aquilo tudo rosa no quarto, sabe? Tudo rosa. Porque senão fica tudo rosa ou tudo cinza. Então, a gente fazer essa diversificação, a gente vai estar ajudando ela também na composição. Por isso também é legal a gente ter a foto do quarto, tá? Elisane, isso mesmo, é que ela não gosta disso. Tá? Então, isso é legal a gente saber. São coisas até meio óbvias, mas que às vezes passa batido, né? Normalmente eu pergunto isso quando eu mando as orientações para a mãe. Eu já faço a minha primeira pergunta nas orientações, as cores, porque normalmente ela me dá o retorno, tá? Então, assim, vou contar uma situação que aconteceu comigo, porque eu acho isso super válido, em relação ao ensaio demorado com bebê com cólica. Isso foi lá atrás, gente, sei lá, tem uns 4 anos, não sei, não lembro, mas é porque essa situação ficou muito marcante para mim. O casal me procurou e eu só fiz as fotos de newborn, não fiz parto e não fiz gestante. E o pai era muito empolgado. A mãe já tinha um filho, e esse seria o segundo filho, mas era o primeiro filho deles, e dele, né? Ele era o primeiro filho. E ele era muito empolgado, ele voava de parapente, ele tinha várias coisas, ele gostava muito de coisas de aventura, de música, e ele queria trazer vários acessórios, que nem a minha característica. Mas na época, né, estava em formação do meu estilo, então eu estava assim, não, vamos fazer. E também eu acho, ou mesmo hoje em dia, legal, se o cara é motoqueiro, se o cara gosta de música, você anexar isso a seu ensaio, você bota uma história, porque tem a ver com a história dos pais. Mas assim, então ela veio para mim para fazer essas fotos e a mãe estava muito querendo ceder o desejo do marido, porque o pai estava muito ansioso com isso, que não é o comum, normalmente é a mãe que quer muito. Mas o pai estava muito ansioso. Então, ela virou para mim e falou assim, Fernanda, vamos começar a fazer. Quando chega, mas o bebê não parava de chorar. Naquela época eu já tinha bastante costume, porque, né, eu tinha experiência, eu sei identificar uma cólica fácil, sempre soube, não é de agora. E eu falei, ferrou, essa criança tá lutando de cólica. E aí, eu estava nessa época de aprendizagem, onde eu queria muito pose. E eu sabia que eles queriam, então eu tinha muito esse compromisso de querer satisfazer eles, porque eu já sabia fazer, ainda não era nem o auge da minha performance, mas eu já sabia um posicionamento legal, eu já sabia fazer algumas coisas, e eu queria tentar fazer, eu queria ceder o que eles queriam. Gente, eles saíram, o ensaio, eu não lembro o horário que começou, mas eles saíram do meu estúdio, já era de noite, começou de manhã. Eu acho que eu fiquei umas 8 horas. Eu consegui fazer todas as poses. Mas eu me arrependo disso por uma coisa. No final, o pai não. O pai estava comigo, o pai estava na batalha. O pai estava ali, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Nessa época, eu não soube avaliar bem o bebê, no sentido de que chega para ele, né? Parou. Chega, né? Não vou ficar mais fazendo. A mãe estava extremamente aflita, ao mesmo tempo querendo satisfazer a vontade do pai, porque ela sabia o quanto o pai queria aquilo. O pai, naquela pilha que eu vou conseguir, não, a gente vai dar jeito, porque meu filho não vai deixar de fazer isso, e não sei o quê, e eu naquela de tentar sanar, sabe? Tentar fazer o que a mãe quer que eu faça, e o pai falar que tá tudo bem, manter a postura, me manter bem, eu tentando o tempo todo fazer com que eles satisfazer todos os lados. E não pensei tanto no bebê, porque o bebê não estava bem, o bebê estava com muita dor. O bebê não queria sair do peito, era peito o tempo todo, aí a gente dava chupeta, se tirasse a chupeta ele já gritava. Nossa, foi assim, foi muito difícil. No final daquele dia eu fui para casa, eu consegui todas as fotos ficaram bonitas. Na época eu achei que ficaram lindas, hoje em dia eu já acho menos, né, porque já tem muito tempo. E eu realmente não soube parar, porque eu queria entregar as fotos, e ao mesmo tempo eu estava com o bebê na minha mão, eu queria conseguir fazer. Isso deve ter, sei lá, uns 4 anos. A mãe depois ela fez o acompanhamento trimestral comigo, fez a festa, fez os mestres, ela continuou comigo, mas eternamente a recordação dela foi o desespero que foi aquele newborn, sabe? Foi, meu Deus, como eu fiz isso. E eu sempre tive muito comprometimento em querer fazer a vontade, para essa história de querer realizar um sonho, realizar um desejo. E eu fiquei naquela pilha, e ao mesmo tempo também queria muito conseguir fazer as poses, porque eu estava em fase de treinamento, então estava bem ou mal, eu estava com o bebê. Por mais que eu já soubesse fazer tudo, eu já tivesse feito, eu ainda estava
aprendendo a lidar com as situações. Bom, isso foi a história. O tempo todo depois ela ficar me lembrando dessa situação, muitas vezes até falando da situação na frente de outros clientes, contando sempre isso, virou uma história. E a história até do pai mesmo, que eu acredito que depois tenha podido até, que é um outro problema, até ter gerado briga em casa, porque eu vi que ela saiu daqui muito aflita. E com certeza, marido, né, acaba depois, nossa, mas você não podia ter feito, você isso. Então a gente acaba virando um problema, a situação do newborn acaba virando um problema para todo mundo, para a família, para o marido, para a esposa, para o bebê. Então assim, a gente tem que saber parar e a gente tem que saber respeitar o tempo do bebê, dar um tempo para o bebê, entenderam? É isso mesmo, Lu, tem que saber respeitar o tempo do bebê. É por aí. E eu, né, com a minha inexperiência, não soube. Deixa eu ver aqui no YouTube. Já aconteceu você de não pegar um bebê que realmente não dava para fazer no ensaio? Nossa, já foi. A cor do quarto, isso. Obrigada pelo esclarecimento. Ah, de nada, meu amor. Então, basicamente, é isso. Então, assim, eu queria muito compartilhar essa informação com vocês. Porque isso eu não estou ajudando só a mim, eu estou ajudando aos bebês, eu estou ajudando as famílias, eu estou ajudando, como eu sempre falo, o enriquecimento da fotografia como um todo. Eu tinha muito essa dificuldade de saber parar. A minha grande dificuldade não era em saber dos bebês em si, por conta do que eu já tinha de formação, mas a minha grande dificuldade de bebês em relação a cólica e refluxo. E eu também tive uma filha, a minha filha tinha muito refluxo. Então eu aprendi a lidar com refluxo muito. Então eu sabia identificar, até hoje. Não, lógico, até hoje, né? Mas eu sei identificar refluxo de longe, porque eu tenho até arrepio quando eu vejo refluxo, entendeu? Mas assim, eu queria muito compartilhar isso, eu queria muito que vocês percebessem isso, porque assim a gente consegue, a minha maior preocupação em todas essas lives, como eu falo sempre, é evoluir a fotografia newborn, tanto para as famílias que estão me ouvindo muitas vezes aqui ou nos outros vídeos, quanto para os fotógrafos que estão iniciando na carreira. Porque já que não existe uma regulamentação em relação a quem vai praticar fotografia newborn, a quem vai manipular os bebês, e muitas vezes a gente lida com todo tipo de pessoa, porque não é a questão só de ter uma foto bonita, é também a questão da preocupação com o recém-nascido. Entendem isso? Ah, que linda. Obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada você estar aqui sempre. Eu fico muito feliz, tá? Obrigada, tá, Lu? Vou falar o que a Lu falou, que eu fico feliz também. Você é maravilhosa. Obrigada por passar tantas informações com tanto carinho. Gratidão. Também, Lu. A Lu é da minha cidade. A gente tem que se encontrar, tá? Comprou tudo muito neutro, Catarina, mas não sei. Não, o ideal é neutro no início, calma. Aí os acessórios, as pequenas coisas, headband, toquinha, ali você pode jogar cor. Elas são mais baratas e você consegue, e não são coisas que você pode alternar bastante, entendeu? Por exemplo, até os wraps que você comprar, você também pode jogar mais cor nele, entendeu? Ai, a sua filha, nossa, refluxo é tenso, Lisandra, nossa. Para mim é até meio traumático falar de refluxo, porque da minha filha foi muito... Ah, que bom, Lu. O da minha filha foi muito grave, então isso me deixou muito mal. Nossa, não gosto nem de lembrar. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Então, assim, pessoal do Insta, ninguém tá mandando pergunta, né? Mas obrigada por estarem assistindo, tá? Fico muito feliz, tá bom? Thaís, chegou! Que bom, pelo menos agora, mas... Ai, Thaís, quase no final, mas não tem problema, fica aí, tá? Depois eu converso com você também, tá? Se vocês ficar com alguma dúvida, pode me chamar que eu esclareço todas. Mas então, assim, a minha ideia sempre de poder participar com isso, de poder compartilhar esses conhecimentos, falar sobre isso, é para crescer a nossa fotografia, gente. Eu vou ganhar muito com isso, não só vocês, os bebês, eu vou ganhar, porque quanto mais consciência eu colocar em todo mundo, quanto mais consciência eu colocar em todo mundo, quanto mais consciência eu passar para as famílias, mais também elas vão parar de nivelar, que não é uma preocupação minha, mas para todos vocês que querem viver de fotografia, nivelar o ensaio pelo preço, e sim pela qualidade, pela eficiência, pelo bom atendimento, pela preocupação, pelo conhecimento de todos os fotógrafos, entendem? A Catarina perguntou, flores de plástico sempre ou sempre natural?
Eu tenho de plástico e tenho natural, mas as minhas de plástico, elas são lindas, elas são, que você não diz que são artificiais. E eu normalmente eu uso, ai, gente, como é que é o nome daquela plantinha? Ai, filha, qual é o nome daquela plantinha que tá ali que eu esqueci? Ah, suculenta. Eu tenho suculenta aqui que normalmente eu uso. Eu não gosto de usar muito flor, Fernanda, porque eu tenho preocupação com cheiro, porque eu não gosto de cheiro. E os bebês, eles são muito sensíveis a cheiro. Então eu tenho medo da flor exalar cheiro, alguma coisa, entendeu? Eu comprar num dia, no dia seguinte, eu chegar no estúdio, tá todo com cheiro de flor. Então eu particularmente não uso, tá? A Siri, Fê, você consegue passar uma listinha básica do que comprar para quem quer começar e não gastar muito? Desculpa ser fora do tema. Siri, eu vou fazer uma live sobre esse tema, tá? E nessa live vai ter a listinha. Eu só não lembro exatamente que dia que é, mas vai ter, tá? Para começar a comprar, para vocês saberem o que vocês precisam para investir no início. Eu sei que é difícil, mas é o que eu falo sempre sobre investimento, por mais que esteja um pouquinho fora do tema. A gente tem que tentar errar o mínimo, porque é muita coisa que a gente tem que comprar para começar nessa carreira. É muita coisa, tá? Essa informação que eu passei para vocês é porque, por mais que vocês estejam ouvindo de mim, quando vocês estiverem passando por uma situação dessas, vocês não vão demorar a assimilar isso, sabe? Vocês não vão perder o tempo que eu perdi para conhecer isso, para saber disso. Na época que eu comecei, não tinha essa informação toda, gente. Hoje em dia tem muita coisa na internet, mas na época não tinha, entende? Então, assim, essa é a vontade. Quando eu converso com os meus alunos lá do capacitação, ou o pessoal que já fez VIP comigo aqui, eu mantenho contato com eles, com todos, o tempo todo, para a gente trocar e para que essa profissão realmente seja cada vez mais próspera. A fotografia newborn chegou há muito pouco tempo no Brasil, ela tem menos de 10 anos aqui. Então, assim, ainda está crescendo e ela é um mercado que ainda tem muito espaço. Agora, se você começa sem infraestrutura, você começa sem conhecimento, você acaba gastando demais em acessórios e cobrando de menos, justamente porque você não tem qualidade. E aí você não consegue se manter tanto tempo no mercado. Pelo menos ou acaba cansando daquilo, entendeu? Acaba cansando, esgotando sobre fotografia, sabe? Você fala, meu Deus, eu não quero mais isso porque realmente eu não consegui. Eu lavo os acessórios, a Lisana está perguntando, falando sobre cheiro, mesmo saindo do assunto. Eu lavo os acessórios com sabão de coco, sabe aquele sabão líquido de coco? Sem nenhum tipo de amaciante, sem nada, só com aquele sabão. Tudo eu lavo com aquilo, tá? E assim, eu acho que voltando para as cólicas, a maior dica que eu posso dar para vocês sobre como levar um ensaio de cólica e refluxo a cólica, ela passa com a gente aquecer a barriga. Se a gente sabe que aquecendo a barriga a cólica passa, a gente tem que acalentar o bebê com a barriga de encontro a gente. Mas, gente, é assim, ó, sabe? A barriguinha dele tá aqui. É a barriga pra cá. Pra cá. Helena, faz favor pra mim. Pega a Nina ali pra mim, por favor. A Nina. A minha bonequinha posicionadora, filha. Você não conhece a Nina? Ela tá ali atrás, ó. Aí, dentro da caixa. Embaixo dos vestidos. A caixa branca. Isso. Tira ela da caixa pra mim, traz ela pra mim. Comercial, tá, gente? Só um minutinho, 2 minutos para os comerciais. Não puxa ela pra cabeça, criança. Cheira de prego. Ó, o bebezinho tá aqui. Então, primeiro, quando vocês estiverem conversando com a mãe, coloca, ó, a carinha dela tá aqui, tá? Coloca a barriguinha de encontro a vocês, a cabeça pra cima. Gente, aperta. Não aperta sem, né? Aperta com cuidado. E vai conversando com a mãe. Batendo no bumbumzinho, porque ele lembra de toda a circulação interna da mãe, isso aqui remete à lembrança intrauterina, e vai conversando para entender. Entendeu? Já sacou que ele está com cólica, que ele realmente não vai? Vamos enrolar o bebê. Colocou e começa com ele enrolado. E aí parte de vocês criarem as produções de vocês. Mas é ele enrolado mesmo. Por quê? Quando o bebê está enrolado... Ai, a Nina é muito pesada, gente, que não conhece essa boneca. Tadinha, deixa eu botar ela em pezinho. A perna é aqui em cima. Então, quando essa perna tá aqui em cima, ó, essa perna tá aqui em cima, isso tende a amassar a barriguinha dele. E o bumbum tá assim, ó.
Quem já não ficou com gases, que dobra a perna para soltar pum? Então, vai ajudar ele a soltar pum e eliminar os gases. Então, isso vai fazer com que ele melhore. Porém, se vocês não conseguem distinguir cólica de refluxo, essa é uma posição que é muito ruim para o refluxo. Então, é importante demais entender a diferença entre refluxo e cólica. Porque aí você vai enrolar e ele não vai querer ficar enrolado. Ele vai começar a se sentir mal e vai continuar chorando. Então, pensem nisso. O refluxo, se a gente... Pensem em todas as amarrações que vocês podem fazer com refluxo, por quê? Se a gente sabe que o estômago do bebê começa a digerir, né? O estômago ele começa a fazer o movimento dele de digestão. E a válvula não funciona. O leite tende a ficar voltando pela válvula, porque a massa, o leite tende a ficar voltando. Então, conforme está voltando aqui, que está vindo aqui para cima, ele começa a sentir azia. Então, ele vai querer mamar. Agora, vá que vocês conseguem acalmar ele. No momento que vocês enrolam o bebê... Ai, meu Deus. Eu tento botar ela direitinho assim em pé, mas é difícil. Enrola o bebê e aperta o estômago dele, o que vai acontecer? Vai tender a voltar de novo. E aí, se voltar, o que ele vai fazer? Chorar. Então, os posicionamentos que vocês têm que pensar com refluxo são todos os posicionamentos em que... Quem teve bebê com refluxo sabe, a primeira coisa que pede é para elevar a cama. Então, são todos os posicionamentos com a cama elevada, com o tronco elevado e que não amasse a barriga. Então, essa é a tática para fazer bebê com refluxo. Deixa eu ver, a Kellen perguntou. Quando enrolamos o bebê no wrap, não tem risco das pernas ficarem comprimidas e faltar circulação? Kellen, é assim, dizer que não é porque depende de quem faz. Mas o que acontece? A circulação do bebê, a gente não pode fazer nenhum tipo de garrote na circulação. Um risco que tem na perna quando o bebê tá aqui é que aqui a Nina tem esse pé do molinho, mas o pé do bebê normalmente é um pouquinho assim, ele não fica esticado, né, com a perna, ele fica assim, certo? Então, quando a gente cruza uma perna com a outra, pode ser que um pezinho fique aqui, ó, amassando a perna. Então, o nosso cuidado quando a gente vai enrolar o bebê é colocar uma perna sobre a outra e não deixar que esse pezinho fique aqui. Coloque ele de uma forma que ele fique embaixo. E aí, não tem perigo nenhum, porque a flexibilidade para ele ficar aqui não vai ter. Agora, se a gente fizer algum tipo de garrote e espremer assim, a gente vai estar atrapalhando a circulação naquela área. Isso eu estou olhando para cá, mas a gente tem que olhar para cá porque a resposta já está no Face. A gente vai acabar fazendo um garrote naquela área e realmente vai interromper a circulação. A gente tem que estar o tempo todo de olho na circulação, tanto nas poses que são assim, porque a mãozinha fica vermelha, em vários posicionamentos. Ah, então tá. Ah, tá, gente, isso, obrigada, é porque eu tô olhando para cá. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo me ver. Ih, tá. Peraí. Ó, quando eu coloco ela aqui, tá melhor? Quando eu coloco ela aqui, se essa perninha aqui no bebê, como o bebê tem a perninha mais ou menos assim, se essa perninha, o pezinho ficar aqui, ó, porque ele tende a ficar aqui porque o pezinho é assim. Então ele tende a ficar, aí ele vai dar tipo um garrote, ele vai prender a circulação. Entendeu? Então, o nosso cuidado quando amarrar é deixar esse pezinho de forma que ele não fique em cima da perna. Mas essa perna vem para essa posição com muita facilidade. O bebê, quando nasce, quem fotografa parto, ou já fotografou, teve um filho, ele nasce com a perninha aqui em cima. Ele tem uma flexibilidade gigantesca. Entendeu? Então, isso para ele é tranquilo. E ficar apertadinho assim, ele vai gostar, porque dentro da barriga da mãe era muito apertado mesmo, ele mal cabia ali dentro. Só que todos nós temos que ter o bom senso de avaliar o quão a gente está apertando. É por isso que a gente usa essas malhas. É uma malha que tem uma elasticidade, que conforme a gente deixa ele contido, porém não estrangulado, tá? Conseguiu ver, Kelly? Melhorou? Eu estava olhando para o Instagram, aí eu não consegui ver. Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube, se tem alguma pergunta. Ah, não. Ninguém no YouTube perguntando. Então tá, então só aqui, tá? Então é isso. Basicamente o que eu posso falar, que pode ser uma dica para vocês, é essa, entendeu? Que vocês pensem nas composições em enroladinho, tanto para refluxo quanto para cólica, percebendo que são diferentes situações. O
que acontece? Quando o bebê está chorando, a gente precisa conter ele, porque senão ele vai continuar chorando por conta dos reflexos primitivos, que já não é matéria para hoje, né? Mas não conseguiu não, Mariane? Nem mesmo quando eu repetia? Ó, deixa eu tentar de novo. Vê para mim. Deixa eu fazer aqui, deixa eu pegar a câmera. Eu vou botar a câmera aqui, ó. Olha, eu vou olhar para lá que eu me vejo, ó. Tá? A Nina tá aqui. Certo? A perninha vai cruzar, ó, uma sobre a outra. Tô olhando para a tela e botando a câmera aqui. Pensa uma coisa comigo. O pé do bebê, ele não é reto assim, igual a perninha e o pé, certo? O pé do bebê, ele é assim, né? Ele dá uma dobradinha para cima. Então, pode ser que o pé de baixo fique aqui. Isso aqui meio que estrangula a perna, ó. Ela dá uma estrangulada quando a gente aperta. E aí, o que que acontece? Peraí, deixa eu segurar com o dedo. E aí, o que que acontece? Quando eu faço isso com a perna, quando eu deixo ela dessa forma, eu prendo a circulação. E eu prendendo a circulação do bebê, aí sim que pode dar incômodo, que pode dar mal-estar nele e até pode ser um pouco mais perigoso, dependendo do tempo que você deixa o bebê enrolado. A gente tem que pensar que todo o tempo que o bebê está enrolado, ele tem que estar sob vigília da gente. A gente pensando como se ele tá bem, se ele tá tranquilo naquela situação, analisando a mãozinha dele, ver se a mãozinha, porque às vezes a mãozinha a gente coloca aqui, então a gente às vezes prende, vê aquele vermelho, então a gente tem que folgar, deixar a circulação voltar e prender. Gente, é só pensar na gente quando tá com a circulação presa, tá? Então, basicamente, hoje, as dicas eram, caiu o pessoal do... Ah, gente, caiu o pessoal do... A live do Instagram caiu. Não teve jeito. Oi, Catarina, me fala essa cara, Catarina. Deixa eu entender. Me fala essa cara, por favor. Pra eu entender porque tá soando. Deixa eu ver. Ah, imagina, Cat, nada. Tá? Gente, a live do Instagram acabou por quê? Porque eu deixei passar de uma hora, esqueci. Fico tão entretida aqui com você, né? A Kellen perguntou quanto tempo ele pode ficar enrolado no wrap. Depende da nossa avaliação. A gente tem que ver a avaliação de temperatura, ver se ele está perdendo calor, se ele está muito suadinho. O tempo que ele pode ficar... A gente vai sentindo o conforto dele. O rostinho dele passa uma paz, uma tranquilidade enorme quando ele está bem. Se ele não estiver bem, você começa a ver que ele fica um pouco suado e tal. E também o nosso bom senso. Eu, particularmente, deixo o bebê no wrap não mais do que 10 minutos. Até 10 minutos eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer e solto ele, tá? Mas eu acho que dá para deixar mais tempo, tá bom? Sim, Catarina, é muito detalhe para ver sim. Não é, mas assim, como em qualquer profissão, depois se tornam óbvios, sabe? Por isso que a gente tem que tentar começar por partes, entendeu? A gente tem que começar pensando posicionamento, iluminação, cuidados com o bebê, entendeu? Quando você levanta... Ah, obrigada, então, Mariane, que bom. Eu peguei a câmera e botei aqui embaixo, aí ficou mais fácil de eu poder mostrar, tá? Então, gente, me digam se vocês têm mais alguma dúvida sobre esse assunto, estou aqui para responder. Porque o que eu tinha que falar, já falei tudo. E aí, de qualquer maneira, enquanto vocês vão perguntando aí, eu vou deixar, né? Primeiro, por favor, deixa no comentário. Vou pedir para vocês não esquecerem, porque vocês não estão fazendo para mim. Vai ter uma foto no Facebook, lá no Instagram agora, a última foto, que pergunta qual foi a sacada do dia. Por favor, vão lá nessas fotos e deixem um comentário para mim, porque isso me ajuda a que o Instagram mostre para mais pessoas, tá? Então, esses comentários para mim, essas curtidas lá para mim, é muito importante para que mais pessoas vejam. E eu possa estar aqui mais vezes, compartilhando mais conhecimento com vocês, tá? Lembra de assistir os outros vídeos do canal. Eu estou botando muito conteúdo no YouTube, já tem muita coisa. Hoje saiu mais um vídeo também, vai sair mais um vídeo à noite. Então assistam. Quando vocês assistirem, coloquem as hashtags lá, tá? Que é novo aqui, eu só estou me capacitando, quero me capacitar. Coloca para eu saber se são pessoas que já estão me seguindo, se são vocês. Eu vou ficar tão feliz em saber e vou responder lá. E também, as perguntas que vocês deixam lá me dão mais ideias para produzir mais vídeos. Porque a gente tem que ficar pensando em conteúdo e um monte de coisa para colocar para vocês. Isso me ajuda muito, tá? Então não esqueçam, por favor, de comentar lá no Instagram, na última foto, tá bom?
De nada, Mariane. Fico muito feliz de você estar aqui. As lives são todas as terças e quintas, às 16 horas, esse mês. E eu vou começar com outras coisas para vocês que são novidades, mas vai ser para o segundo semestre. Segunda quinzena de julho, tá bom? Aí eu vou avisando para vocês com calma. E hoje era isso. Deixa eu ver no YouTube se tem alguma pergunta. Nada. Gente, então eu acho que eu vou encerrando a live por hoje, tá? Já tem bastante tempo, já falei tudo com vocês. Muito obrigada de vocês estarem aqui, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a presença de todo mundo. Isso me deixa muito animada para produzir mais coisa e mais para você. Thaís, se você tá aí, Thaís Varini, pode me chamar de qualquer dúvida que depois eu falo com você, tá? Eu vou encerrar então, tá, gente? Olha, um beijo, até o próximo vídeo para todo mundo, tá? Tchau, gente. Tchau.